Olá, seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo do Instituto Apollo de Terapias. Meu nome é Alessandra Souza, eu sou terapeuta quântica e psicanalista e com um desejo no meu coração de estar fundando esse instituto para trazer conhecimento, para trazer cura e para trazer expansão de consciência. Então eu vou estar iniciando uma série de vídeos de estudos relacionados à cura emocional, à cura espiritual, à cura física, à expansão de consciência, à prosperidade, relacionamentos, enfim, e mais outros diversos assuntos. Então, se você gosta de conteúdo, se você tem o desejo de expandir sua consciência, se você tem o desejo de se curar, né, de despertar em você a sua melhor versão, eu te convido a acompanhar este canal, a estar se inscrevendo, a ativar o sininho e a curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, né? Ajudar esse canal a crescer. O objetivo principal é com certeza amor incondicional. Compartilhar, levar cura e levar uma energia, uma boa vibração a todas as pessoas que assistirem esse vídeo, aos lares e às famílias. Hoje nós vamos estar iniciando o conteúdo, esse primeiro vídeo. Na verdade, vai ser uma série de vídeos. Hoje nós vamos falar de espiritualidade, de energia, de vibração. Como que nós podemos se proteger, como nós podemos elevar a nossa vibração. O que existe no mundo espiritual? Porque é muito importante nós termos essa consciência. Muitas vezes as pessoas elas dizem não acreditar que exista um mundo espiritual, e pelo fato justamente delas não acreditarem é onde elas são muito atacadas. E às vezes diversas áreas da vida dela ficam bloqueadas, sofrem com doenças, relacionamento, prosperidade, e elas não entendem, elas não sabem que muitas vezes isso está sendo causado por conta de algo na espiritualidade, algo no campo espiritual dela. Então, eu tenho o objetivo de trazer conteúdos, né, para que as pessoas possam passar pelos degraus da evolução, que depois nós vamos estar falando em outros vídeos, mas eu entendi que antes de começar qualquer conteúdo, é necessário trazer essa consciência, trazer esse despertar para a espiritualidade, para a energia, para o nosso campo eletromagnético. Porque quando as pessoas entenderem essa importância, elas aprenderem a se proteger, aprender a aumentar a própria vibração, e então a gente consegue seguir, né, dar sequência a mais conteúdos, tá? Então, primeiramente, eu quero dizer que toda essa aula, eu não sei quantos vídeos vai dar, não, né? Esse vai ser o primeiro, mas assim, todas essas aulas, eu tenho um e-book e eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo. Esse e-book ele chama Como se proteger, né? Dicas da espiritualidade para o seu dia a dia. Então esse é um e-book muito rico, onde ele vai explicar tudo minuciosamente que existe no campo espiritual, no campo energético. Vai trazer ali quais são os tipos de obsessores, né? Como que a espiritualidade do lado negativo age, mas vai trazer também como você se proteger, como você manter a sua vibração, como banhos, cristais, orações, mantras. Então ele é um e-book muito rico, ele tem aproximadamente 80 páginas, foi escrito por mim com muito carinho, com muita dedicação. Foram horas de madrugadas acordada escrevendo. Então assim, se você quer ter um conteúdo mais rico para complementar as aulas, então eu te aconselho a estar adquirindo esse e-book. O valor dele é um valor praticamente simbólico por aquilo que ele oferece, e é uma forma de você estar contribuindo aqui para o canal, contribuindo para esse projeto, tá bom? Então eu vou deixar aqui a descrição, o link de descrição, ele custa apenas R$ 27 e é uma forma de você estar nos ajudando nesse projeto. Então vamos lá para o conteúdo, tá? A outra coisa também que eu não posso estar esquecendo é que nós temos um grupo no WhatsApp, então se você também desejar estar participando desse grupo no WhatsApp, tirar dúvidas, tá compartilhando ali as suas sugestões, então eu também vou colocar na descrição desse vídeo o link do grupo no WhatsApp, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Então, nós vamos estar fazendo uma série de vídeos falando sobre espiritualidade, sobre energia e espiritualidade. Hoje, nós vamos estar entendendo um pouquinho dessa questão de energia, porque que nós focamos muito nisso, e uma introdução sobre a espiritualidade. Então, nós, né, nosso corpo físico,
nós temos algumas camadas, na verdade nós temos 7 corpos sutis. Entre esses corpos sutis, imagina assim, que na nossa volta, ao nosso entorno, nós temos um campo eletromagnético, que é o nosso campo energético. E nesse campo existe também o nosso campo espiritual, que seria o nosso corpo etérico, tá? Então, é muito importante que nós mantemos tanto o corpo energético quanto o corpo espiritual, né, equilibrados. Por quê? Quando um desses dois está em desequilíbrio, né? Eu também sou radiestesista, então dentro da radiestesia, a primeira análise que nós fazemos é em quantos por cento, nós fazemos existe um gráfico que nós medimos em quantos por cento o corpo energético da pessoa está fechado, né? De 0 a 100%. O que seria isso? Então imagine aqui que o nosso entorno, nós temos aqui um círculo, né? Vamos imaginar assim para ficar mais lúdico, né? A compreensão. E esse círculo é o nosso campo energético. Quando ele existe rupturas, né, quando ele está aberto, ele permite, é como se fosse a nossa camada de proteção. Então ele vai permitir, quando ele tem essas rupturas, permite a entrada, né, de seres ali negativos, de seres espirituais, né, de energias negativas. Quando a gente faz essa pergunta na radiestesia e que ela apresenta, por exemplo, algumas pessoas está 100% aberto, 80% aberto. Então, o que seria isso? Seria em momentos em que a sua vibração, né, em momentos em que a pessoa tem um sentimento negativo, uma explosão ali de emoção, né, uma densidade, enfim, né, é muito ligado à emoção, pensamentos muito negativos, a pessoa está se conectando com energias negativas, vai acontecendo essas rupturas no campo eletromagnético da pessoa, né, e quando acontecem essas rupturas, essas falhas, ela fica sugestiva a essas energias densas, o que seria tanto obsessores, né, seria enfim, existe infinitos. No e-book tem a explicação de vários tipos. Então nós temos ali magos negros, miasmas, implantes, chips, né, obsessores de todos os tipos, seres. Então nós vamos chamar apenas de seres negativos, tá? Não vamos entrar em detalhes quais são. Então recapitulando, tá? Teve ali uma ruptura no teu campo eletromagnético, tem a permissão desses seres entrar, né? Eles acabam tendo facilidade para estar entrando dentro do teu campo, do teu campo vibracional, do teu campo ali dentro de algum dos seus 7 corpos, tá? Então, por isso que é tão importante essa série, primeiro, para vocês entenderem, né? Porque não adianta a gente falar ali do primeiro degrau de prosperidade ou de relacionamentos, se você não entender que você precisa se proteger, que você precisa manter o teu campo vibracional, o teu campo eletromagnético fechado, protegido, alinhado, tá? E às vezes as pessoas pensam que eu ter uma boa vibração, eu estar com a vibração muito boa, significa que não vai ter entrada de nenhum ser negativo, de nenhuma energia negativa. E isso é um grande engano, porque mesmo muitas vezes a pessoa vibrando muito bem, em algum momento ela pode oscilar, e nessa oscilação eles podem entrar. Então, por isso que eu vou estar frisando aqui nessa série, né, de vídeos, de cursos, como se proteger, e também tudo isso vai ter lá no e-book, tá? Então, entendendo ali o que é energia, né? Então, energia é tudo aquilo, nós somos seres energéticos, tudo é energia. Então, se a gente pegar aqui uma caneta, essa caneta aqui, ela tem uma frequência energética, tá? Essa caneta, ela tem uma frequência energética, tudo que é matéria tem frequência energética, né? As ervas, as árvores, as flores, os seres humanos. Né? Muitas pessoas, enfim, né? Muitas pessoas, até pessoas muito próximas, elas não acreditam. Nossa, eu sou cética, isso aí não existe e tal. Eu sempre dou exemplo. Se você não acredita em energia, o primeiro passo que você tem que fazer é desligar o teu celular e jogar no mato, né? Porque hoje nós temos um celular conectado ao Wi-Fi, né? Nós temos um celular que está recebendo um sinal, né? Uma onda eletromagnética que você não vê. Então existe, isso aí é uma onda de energia. Então como você pode não acreditar, né, na energia? Quem nunca encostou em alguém e levou choque? Ou em algum objeto levou choque? O que é isso? É uma descarga energética, porque nós temos
né? Essa energia, tudo tem energia, né? Então, é por isso que é importante a gente entender que nós somos seres energéticos. E tudo, no universo todo, ele funciona à base da vibração. O que é essa vibração? Tudo é frequências energéticas. Então, o polo positivo tem uma frequência energética, os polos negativos também têm uma frequência energética, tá? E aí vamos entender da espiritualidade, né? Falando um pouquinho agora de espiritualidade. Ah, mas eu não acredito em espiritualidade. Tudo bem, você não acredita, mas ela existe mesmo assim, tá? As pessoas às vezes confundem. Eu estou estudando mecânica quântica e a mecânica quântica anula a espiritualidade. Mentira, a mecânica quântica é a ferramenta mais importante que explica com total clareza a existência da espiritualidade. Então, no mesmo tempo em que nós estamos aqui, que nós dormimos, que nós temos uma vida, uma rotina, do outro lado, vamos por assim, mas não é do outro lado, tá? É numa outra dimensão, numa outra frequência energética, existe um mundo espiritual vivendo da mesma forma, existem consciências vivendo. E nesse outro lado, nós vamos ter consciências positivas, que são as consciências de luz, mas também nós vamos ter ali as consciências negativas, né, que são seres que ainda não evoluiu, que não teve consciência, tá? E essas consciências negativas, elas ainda não aprenderam a se alimentar, né, a ter, a buscar a energia, né, que é a fonte alimentadora do vácuo quântico, que é Deus, tá? E aí elas precisam drenar alimento, e esse alimento é energia. E elas ficam drenando de quem? Dessa dimensão. Então, por isso que nós temos que aprender, por isso que nós temos que aprender sobre espiritualidade, tá? Então, vamos lá. Os seres de luz, então, a gente precisa entender também agora um pouquinho ali da mecânica quântica. Eu não quero explanar muito, porque nós vamos falar de energia e de espiritualidade, porque eu vou ter outros vídeos depois no canal para explicar exatamente mais profundo de mecânica quântica. Então, vamos lá. Deus, nem vou usar os termos, tá, gente? Então vamos lá, Deus, né? Ele é a fonte criadora de tudo que existe. Até dentro da mecânica quântica nós chamamos de todo, né? Porque tudo se emerge dele. Ele é uma fonte de energia, é uma fonte que dá a vida a tudo, tá? Então, enquanto nós estamos nessa dimensão, que nós estamos com esse corpo, né, com o primeiro corpo, que é o corpo físico, nós buscamos se manter vivo através da alimentação. Então, nós nos alimentamos e aí nós mantemos nosso corpo vivo. Se nós não nos alimentarmos, né, nós morremos, nosso corpo físico morre. Assim como os outros 7 corpos, eles também precisam se alimentar, né, de energia. Aí os outros 6 corpos, eles se alimentam de energia, né? E da onde que vem essa energia desses outros 6 corpos? Vem totalmente de Deus, dessa fonte. Então, por isso que quando você ora, quando você medita, quando você se conecta, né, com a tua espiritualidade, quem está se alimentando, você está dando energia para esses outros 6 corpos, tá? E quando, né, essa matéria, né, esse corpo físico, né, ele se encerra e você faz ali a tua passagem de dimensão, quem consegue, né, já passar com a consciência de extrair toda a energia de Deus, né, do vácuo quântico, vai conseguir permear tranquilamente em outra dimensão, porque vai estar ali extraindo a energia, né, o Ti, a energia, ou algumas religiões chamam de prana, né, mas vamos falar aqui de energia, do Ti. Mas essas consciências que fazem que fazem a passagem, né, o desencarne, que acabam passando numa consciência sem a expansão, tá ali numa vibração mais negativa, né, numa densidade mais baixa, essas consciências, elas vão precisar se alimentar, né, elas não sabem buscar a energia da fonte. E aí elas vai sofrendo. É mais ou menos, gente, o professor Hélio Couto, ele dá um exemplo que é igual o filme
a série de zumbis, né? Essa série de zumbis, que ficam aqueles zumbis desesperados por alimento. Assim essas consciências, né? Que essas pessoas que fazem o desencarne e que estão no mundo espiritual e que ainda não têm essa consciência de se alimentar da fonte criadora, né? De extrair energia pura da fonte criadora. Então eles ficam desesperados. E aí eles viram o quê? Eles viram obsessores, né? E aí eles ficam se alimentando de energias densas. E eles ficam se alimentando das nossas energias vitais, né? De energias densas, como ódio, como briga, como discórdia, né? Como tudo que é sentimento ruim, né? Que são sentimentos densos, gera uma energia densa que gera alimentos para alguns seres. Então, os obsessores mais simples, eles só se alimentam da nossa energia vital. Né? E daí, depois nós vamos estar descrevendo aí nos próximos vídeos, né? Quais são os sintomas, como você identificar se você está ali com algum tipo de obsessor. Mas, quando nós partimos para consciências mais elevadas, mas não elevadas no sentido positivo, elevadas no sentido mais negativo, essas consciências, elas se alimentam de outras energias, que é a energia do ódio, da confusão, da discórdia, da discussão, do desespero, da depressão, do medo, da angústia, da pobreza, da miséria, da violência, né? Então, todos esses sentimentos, sentimentos negativos geram alimento, né? Geram energias densas que vai para esses seres mais elevados, mas que são seres negativos, tá bom? Espero que tenha ficado claro até aqui. Partindo disso, nós entendemos um pouco de energia e um pouco de espiritualidade, ok? E agora nós vamos estar entendendo sobre os corpos sutis, porque que é importante esse primeiro vídeo para a gente estar entendendo um pouco. É claro que a complexidade, né, os maiores detalhes vai estar descrito lá no e-book, e aí eu te convido a estar conhecendo, a estar adquirindo, tá bom? Então vamos lá. Corpos sutis. Então nós temos aqui 7 corpos, tá? Não é somente esse corpo físico, não é somente a Alessandra que tá aqui falando com vocês, tá? Nós temos ali ainda mais 7 corpos. E eu vou estar lendo aqui a minha colinha aqui para não estar esquecendo ali conteúdo, né? Porque é muita coisa, né, gente? Pra gente estar decorando tudo, mas assim, eu tenho estudado muito esse conteúdo, e não só estudado, mas também recebido muita informação da espiritualidade, canalizado muita coisa e tendo muitos saltos também. Então vamos lá. O primeiro corpo é o corpo matéria, né? O corpo físico. Tá? Os nossos 7 corpos, eles estão alinhados aos nossos 7 chakras. Então, antes de começar a falar de corpos sutis, eu preciso falar um pouquinho de chakras. Depois a gente também vai ter um conteúdo só mais aprofundado dos chakras, tá? Então, nós temos aqui, como nós falamos ali de energia, que nós somos seres energéticos, nós somos seres que doam e que recebem muita energia. Nós temos chakras, né, que são pontos de transmissão de energia. É como se fosse uma casa e a casa tem tomadas, né? Uma casa, ela tem energia fluindo, né? Energia passando pelo forro, pelo subsolo. Mas aí nós temos ali os pontos que são as tomadas. Assim é o nosso corpo. Nós temos 7 pontos de energia principais. O corpo todo tem, mas nós temos 7 principais. Que começa da altura da nossa cintura até o topo da nossa cabeça. Esses 7 chakras, tá? Quando eles estão em harmonia, tudo vai fluir. Porque cada chakra tá ligado a um corpo sutil, ok? Tá? Cada chakra, ele vai agir nas 7 camadas, espiritual e matéria, ok? Então, cada corpo sutil, eu vou estar explicando um corpo sutil e a ligação dele com o chakra, tá? Então, o primeiro corpo sutil é o corpo físico, é essa matéria aqui. E ele tá ligado ao chakra básico. Esse chakra básico, ele vai ficar mais ou menos na altura da coluna, entre a nossa cintura, não exatamente na cintura, mas próximo à virilha, né? Esse chakra, ele afeta, né? Ele afeta toda a nossa energia vital, né? Então, ele é o chakra raiz. Então, quando ele tá em desarmonia, a pessoa fica na vibração apática. Então, o que é isso? Esse é o chakra que dá pulsão de viver, né? Que dá sonhos. Sabe aquele desejo de você realizar
de você ter planos, de você querer expandir, de você ter projetos, de você se imaginar. Às vezes, gente, eu atendo muitas pessoas e eu pergunto como você se vê daqui 5 anos, 3 anos, aquela pergunta básica. E as pessoas não falam, não sei, não sei. Então, quando a pessoa ela tem essa resposta de não sei, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô vivendo os dias só por viver, quando a gente vai medir o chakra básico ele tá em desarmonia, é certeza. Porque quando ele tá em harmonia, a pessoa ela tem no mínimo projetos, ela tem impulsão, né, ela tem desejos, né? E aí ele tá ligado ao corpo físico, né? Então o chakra básico tá ligado ao primeiro corpo sutil, que é o corpo físico, tá? Então, aqui eu coloquei algumas anotações, tá? Então, quando ele tá em harmonia, né, ele vai trazer harmonia pro todo, ele vai, né, para todo o corpo, segurança, estabilidade, bem-estar material, né? E o corpo físico e saudável, né? No corpo físico é um corpo saudável. Quando ele está em desarmonia, ele traz medos, incertezas e a pessoa ela se sente desmotivada, entendeu? Então, o corpo físico é ligado ao chakra básico, ok? Esse é o primeiro corpo sutil. Partimos agora para o segundo corpo sutil, que é o corpo etérico, tá? E aí ele tá ligado ao chakra sacral, que é mais ou menos um pouquinho para baixo ali do nosso umbigo. E esse chakra e esse corpo etérico, né, os dois ali, eles são responsáveis pela vitalidade, né, pela vida, é o espírito de consciência, tá? Então, quando essa matéria, quando o corpo físico, né, ele se encerra para o desencarne, então o corpo etérico ele se desacopla, porque o corpo etérico, imagina aqui, ó, esse aqui é o corpo físico e esse aqui é o corpo etérico, e aí, né, e aí vai vir os outros 5 corpos aqui anexados a ele. Então o corpo etérico é o que carrega os outros 5 corpos e se acopla ao corpo físico. Quando ocorre o desencarne, é o corpo etérico que se desacopla, né? E aí vai levando ali os outros 6, né? Os outros 5, aliás, os outros 5 corpos sutis, tá ok? Então, esses 6 corpos, corpo etérico e os demais que nós vamos falar, eles são eternos. Eles vão viver, eles são eternos, né? Eles fazem o desencarne, fazem todo o processo, e se houver a necessidade de reencarnar novamente, eles vão se acoplar numa nova matéria, no novo corpo físico. Mas esses 6 corpos aqui que acompanham o etérico, os outros que acompanham aqui, eles são eternos, tá ok? Então ele é o espírito de consciência, né? É ele quem liga o corpo físico aos demais corpos sutis e ele tem o prazer, a criatividade e a sexualidade. Então o corpo etérico, junto com o chakra sacral, é ele quem é responsável pelo prazer, pela criatividade. Então ele está muito ligado também à energia sexual, tá? A sexualidade e a criatividade. Então, quando ele está em desarmonia, é aquela pessoa que está, às vezes, com a baixa libido, tá? É aquela pessoa que tá com a saúde bem debilitada, não tem vitalidade, né? Às vezes ela pode até não ter problema de saúde, mas ela não tem vitalidade, né? Que acorda, tá sempre cansada, tá sempre desanimada, né? Não tem ânimo, não tem pique, quer só dormir, né? E não tem criatividade, não tem ideias. Então, esse chakra, quando ele está em desarmonia, acontece tudo isso. E aí ele tá acoplado ali, ele é o responsável pela pulsão do nosso corpo etérico, ok? Aí nós vamos para o terceiro corpo, que é o corpo emocional astral. E ele está ligado ao plexo solar, ao chakra do plexo solar, que é o nosso chakra mais ou menos próximo ao estômago, ok? E aí ele é responsável pelas emoções e sentimentos, ok? E o chakra também emoções, poder pessoal e autoconfiança. Então, o que seria esse corpo astral? Tá? Esse corpo astral é onde está concentradas as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então imagina, sabe quando a gente imagina que é o coração que está ali todas as nossas emoções? Na verdade é no nosso corpo ali astral, ok? Então os sentimentos, as emoções, as inseguranças, os medos, as incertezas quando está em desarmonia, mas também, né, amor, paz, então todos esses sentimentos ali, tá todos ali no corpo astral. Então quando o chakra, que é o chakra, o plexo solar,
ele tá em desarmonia, então a pessoa vai ter sentimento ali não vai ter confiança, vai ter muita melancolia, né, muita tristeza recorrente, ok? Nós vamos agora para o quarto corpo sutil, que é o mental inferior. E ele está ligado ao nosso chakra cardíaco, que é na altura do coração, né? Do cardíaco. Então, esse chakra do mental inferior, ele é o pensamento, o raciocínio lógico, né? Os processos mentais imediatos. Então, nós podemos dizer que esse corpo sutil é a nossa consciência. Então, enquanto eu estou falando, antes de eu falar, né, tá vindo, eu tô processando tudo que eu quero falar aqui. Então, aonde que tá vindo todo esse processamento? Tá aqui no cérebro? Não, né, não tá no cérebro, tá lá no nosso corpo mental inferior. Então, tudo aquilo que eu tô pensando rápido aqui, tá vindo as ideias, eu tô pensando, tá vindo do meu corpo mental inferior, tá? E ele tá ligado ao nosso chakra cardíaco, ok? Então, quando esse chakra, né, ele tá em desarmonia, então aí nós temos a questão a gente não se, as pessoas não se sentem amadas, tem a questão da autoestima, do amor próprio, né, empatia também, quando ele está em desarmonia, muitas vezes a pessoa não demonstra empatia pelas pessoas, né, e é um corpo sutil e um chakra responsável pelo equilíbrio das emoções. Então, quando esse chakra está em desarmonia, não há equilíbrio nas emoções, né, e nos outros corpos sutis, porque nós vamos falar agora de um corpo sutil que também, do próximo corpo sutil que também tem a ver um pouco com as emoções. Então, por isso que é importante esse chakra estar harmonizado, porque daí harmoniza lá o nosso corpo mental inferior, né, um corpo sutil. O quinto, agora, é o mental superior. E ele está relacionado ao laríngeo, ao chakra laríngeo, tá? Esse mental superior, ele é a base de conhecimento e sabedoria. Então, esse corpo sutil, é o corpo responsável para armazenar os conhecimentos, tudo aquilo que você aprende, ou né, tudo aquilo que você aprendeu em outras vidas, né, aprendeu nas viagens astrais, fica tudo armazenado. É o nosso banco de dados de conhecimento e de sabedoria. E ele está relacionado ao laríngeo, ok? E aí, o chakra laríngeo, ele é responsável pela comunicação e a expressão. Então, vamos lá. Eu tenho um corpo sutil, que é responsável ali pelo conhecimento, pela sabedoria. Só que esse conhecimento e essa sabedoria, para ela ser transpassada, né? Porque assim, conhecimento e sabedoria, se não for compartilhado e se não for usado como ferramenta, né, de trabalho, ferramenta para você, né, expandir, ele fica não tem valor, né? Concorda comigo? Um livro de capa fechada numa prateleira não tem valor nenhum, né? Um livro aberto é conhecimento compartilhado. Então, por isso que ele é tão ligado ao nosso chakra laríngeo. Porque quando esse chakra tá em harmonia, você tem o gosto, né? Você tem o desejo de se expressar, de colocar esse conhecimento e essa sabedoria para fora, tá ok? Quando esse chakra laríngeo ele tá em desarmonia, existe essa questão da pessoa não conseguir colocar, né, para fora a expressão da vida, né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas, né, o que acontece, né, quais são as causas do chakra laríngeo ficar em desarmonia. É quando as pessoas engolem muito sapo, sabe? Quando você não fala aquilo que era para ter falado, fica guardando muito, né? E daí ocorre essa desarmonia nesse chakra laríngeo, ok? Então, o mental superior está relacionado ao chakra laríngeo que fica na região da nossa garganta. E aí também, quando ele está em desarmonia, acontece as pessoas que pegam muito resfriado, né? Toda essa região aqui, né? Nariz, boca, a infecção de garganta, nariz entupido, sinusite, né? Baixa imunidade. Então, esse chakra laríngeo é responsável por toda essa região, tá? Aí nós vamos passar para o sexto corpo, que é o corpo búdico, né? Que está relacionado ao chakra frontal, né? Ou o terceiro olho, mais popularmente conhecido, ou a glândula pineal, né? Que é esse chakra, fica mais ou menos nessa altura aí, né? Entre as sobrancelhas, tá? E aí, o corpo búdico, ele é um corpo, né? Da sabedoria, da espiritualidade, né? Então, esse corpo búdico é o que se conecta ali com a espiritualidade, né?
Então ele é como se é o que vê a espiritualidade, que recebe a intuição, então é todo nesse corpo búdico aí. Ele se conecta com a consciência coletiva e com a consciência divina, tá? Presta bem atenção. Ele se conecta com a consciência divina e com a consciência coletiva. O corpo búdico, o sexto corpo sutil. E ele tá ligado ao chakra frontal, né? E aí o chakra frontal, ele vai, quando ele tá em harmonia, a pessoa vai ter capacidade intuitiva, né? E percepção espiritual. Então é aquela pessoa, né, que tá ali que tá ali numa percepção. Então ela sente a frequência das pessoas, né? Quando ela tá perto ali das pessoas, ela sente a vibração da pessoa, do ambiente, né, do local. Ela tem essa percepção aguçada. Então é o chakra frontal que está em harmonia juntamente com o corpo búdico, tá? E aí nós vamos passar pro sétimo. Ah, tá. Deixa eu só voltar aqui nesse sexto chakra aí, no chakra frontal e no corpo búdico, tá? Quando ele tá em desarmonia, a pessoa ela fica sem intuição, né? Ela fica ali ela fica muito em dúvida com tudo, ela fica tão insegura. E ela fica recorrendo a muitas fontes, né? Ah, ela bate aqui, bate ali, e busca ali, ela não consegue confiar nela mesma. Então tem muita questão da confiança quando esse chakra tá em desarmonia, quando não tá ali, quando o corpo búdico, né, não tá recebendo energia. Então é isso que precisa entender. Cada chakra precisa estar alinhado, porque cada chakra manda energia para um desses corpos sutis, né? Então, por isso que eu quero explicar corpo sutil relacionado com cada chakra, para que você possa entender a necessidade de estar alinhando o teu chakra, você está alinhando os seus corpos sutis, tá? Então, nós passamos agora para o sétimo e último corpo sutil, que é o corpo átmico, que é o chakra coronário, linkado ao chakra coronário, ou chakra da coroa, né, que fica bem aqui, ó, bem no topinho aqui, no miolinho da cabeça, né, no miolinho aqui do crânio. E aí, eu fiquei assim, eu tive um salto de consciência quando eu tava fazendo esse estudo, porque eu entendi que esse corpo átmico é a nossa centelha, que nós tanto falamos, né, a centelha divina. Então, o que é a centelha divina? Então, vamos lá, Deus, né, ali, ele se divide, né, ele se divide em fractais para que ele possa experienciar. Então, nós temos ali um corpo sutil, que é exatamente o corpo, uma partícula ali, que é exatamente um pedaço, vamos pôr de uma forma mais lúdica, um pedaço de Deus. Só que aqui ele está manifestado. Eu imaginava olha que já tá um tempinho que eu tô nesse caminho de estudar, e eu imaginava, juro mesmo, que era sei lá, quando eu me imaginava, vou me conectar com a minha centelha, eu imaginava que era um pedacinho de uma bolinha aqui dentro do meu coração, do meu peito, e essa era a centelha. E aí eu tive esse salto de entender, então, que a centelha é um corpo sutil, que é o sétimo corpo, que é o corpo átmico, tá? Então, ele é um corpo sutil. Essa é o espelhamento de Deus em nós, fazendo parte da nossa acoplagem, né, dos nossos corpos sutil, e que está ligado ao chakra da coroa. Então, quando a gente alinha aí, esse chakra e esse corpo átmico, né, quando a gente alinha a centelha, nós estamos totalmente ligados à nossa missão espiritual, conectados diretamente com o todo, tá? E nós estamos ali na iluminação. Então, esse chakra ali, ele é muito importante estar ajustado, né? Mas não é só estar alinhando ele, existe também alguns caminhos a percorrer ali para estar se conectando 100%, né? E alinhando 100% a sua centelha. Mas, assim, frisar que o fato de muitas vezes a pessoa ainda não ter se conectado não significa que ela não tenha, que ela não tenha centelha nela. Porque ela faz parte dos 7 corpos sutis dela, né? O corpo átmico tá ali, né? Ela só ainda não despertou totalmente a consciência, né? Não trabalhou algumas vertentes que precisam ser trabalhadas para ela realmente se conectar, se conectar 100% ali, né? Mas essa centelha, ela faz parte do teu corpo, né? Ela é teu sétimo corpo sutil, ela é o teu sétimo chakra, né? Ali no topinho da sua cabeça.
Quando você conseguir se alinhar 100%, né, a essa centelha, se alinhar 100% ao todo, à sua espiritualidade, você vai entender muitas coisas, missão da vida, propósito, né? Vai entender Deus de uma complexidade surreal. É só isso que eu posso dizer. E aí, gente, é muito importante, né, entender essa questão desse chakra, né, porque as pessoas, né, eu convivi muitos anos com pessoas que colocavam a mão na cabeça ali para fazer orações, intercessão para a pessoa, né, e não pode, tá? Então você não pode deixar as pessoas colocarem ali, né, não no sentido, né, é, não, sei lá, você vai cortar cabelo na cabeleireira e fala, não, não coloca, né? Não é nesse sentido, porque ali ela não tá na intenção, ou tá também, né, às vezes, né? Por isso que é importante a gente estar sempre ali se protegendo. Mas no sentido de oração. Então, por exemplo, eu vou receber, sei lá, uma oração, uma prece, e a pessoa vai pôr a mão na minha cabeça. Então não peça isso, né? Não deixe. Fala, olha, faça de longe. Por quê? Porque você não sabe o que aquela pessoa tem ali, né, no campo espiritual dela, na energia dela, na vibração dela, né? Você não sabe. Aí essa pessoa, assim como ela, também não sabe o que você tem. Então é um perigo para os dois, porque no momento em que a pessoa coloca a mão sobre a tua cabeça, no teu chakra coronário, ali, né? Que tá ligado à tua centelha divina, ela pode transferir toda a bagagem dela, negativa, positiva, ok, mas pode ser também a negativa, assim como a pessoa ali pode transferir para outra, pode acontecer essa transferência, né? E aí, geralmente, olha, nos meus atendimentos, 99% das pessoas que vêm tá com esse chakra em desarmonia, e eu sempre pergunto, olha, você frequenta alguma religião, alguma, e as pessoas colocam a mão na sua cabeça para fazer alguma oração, e a pessoa responde sim, né, eu tenho esse costume, então aí eu oriento a pessoa a não deixar mais, então isso é muito importante frisar, tá bom? E aí, quando esse chakra, né, tá em desarmonia, quando esse corpo átmico não tá recebendo energia do chakra coronário, né, quando a centelha ainda não tá ali, a pessoa não tá conectada à centelha, então o que acontece? Falta clareza mental, sentimento de não pertencimento, né? Então aquele sentimento de é o vazio existencial, né? Que as pessoas hoje falam muito, que é aquele sentimento de não saber da onde eu vim, para onde eu veio, o que eu tô fazendo aqui, né? Problemas físicos na saúde, muita dor de cabeça, enxaqueca, pressão alta, né? Possibilidade de ter aneurisma, AVC, né? Todos esses problemas aí relacionados, né, ao sistema neurológico. A falta de fé, né? Às vezes a pessoa fica aí com a falta de fé, ou ela pode até ter uma fé ali, ter praticante de alguma religião, mas ela não vê milagres na vida dela, né? Ela não vê essa fé se manifestar na vida dela, tá? E aí, esse chakra, né, e esse corpo átmico, ele é a expressão mais pura da essência espiritual. Então é a expressão mais pura, quando tá tudo alinhado, né, todos os chakras alinhados, todos os corpos sutis ali alinhados, e aí você tá conectado à sua centelha, você tá conectado ao seu corpo átmico, você vai ter ali uma conexão com a espiritualidade de uma forma muito diferente, né, de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que você já viveu, né? De tudo aquilo que você já vivenciou. Então, realmente é uma conexão, né? Um contato muito profundo com a sua espiritualidade. E aí, quando você pega, então, vocês perceberam que nós pegamos ali falando dos chakras, e os chakras eles começam ali de baixo para cima. Então, para entender que os chakras precisam ser alinhados ali, né, começando com o chakra raiz e todos eles sendo alinhados, para que também essa energia possa alinhar ali o chakra coronário, né, o corpo átmico. Tá? Então, por isso que todos os chakras precisam ser alinhados. Não adianta muitas vezes a pessoa entender o que é centelha, entender o corpo átmico, entender o chakra, e ficar focando apenas nesse chakra. Ela precisa focar em todos os chakras, porque todos precisam estar alinhados, né? Todos na sua complexidade. Então, eu falei bem assim, básico, não é profundo sobre os chakras. Então, novamente, eu reitero, né? Que lá no meu e-book tem, assim, eu acredito que é umas de 5 a 10 páginas mais ou menos, só falando de chakra. Então você precisa se aprofundar para estudar os chakras, porque os chakras ele é o ponto de partida para a gente poder entender, para a gente poder avançar
né, nessa questão da energia e nessa questão da espiritualidade. Eles são muito importantes, né? Então precisa ter chakras alinhados, né? Precisa ter sempre em harmonia. Vai estar a vida toda? Não, vai ter momentos em que um ou outro a gente percebe que ele deu uma desalinhada ali, aí você precisa ir lá, né, trabalhar para poder estar ajustando. Mas todos ali precisam estar em harmonia. Quando esses chakras estão em harmonia, né, você tem ali os sete corpos sutis fluindo. Então você vai ter emocional fluindo, né, em equilíbrio, emoções, sentimentos, espiritualidade, você vai ter saúde, você vai ter criatividade, você vai ter prosperidade e você vai ter conexão com a espiritualidade, com a sua centelha, ok? Então é isso, pessoal, essa é a primeira aula. Se ficou alguma dúvida, né, se você gostaria de dar alguma sugestão, eu vou deixar na descrição o meu WhatsApp, o link do nosso grupo, que é o grupo do Instituto Apolo, onde lá nós vamos também estar trabalhando mais algumas coisas, e também o link do e-book, tá? O e-book, novamente, vou reforçar, o e-book está muito completo, tem muito carinho, muito amor e dedicação e muita conexão com a espiritualidade para estar desenvolvendo esse e-book. Ele está com um valor simbólico de apenas R$ 27, próximo àquilo que ele vai oferecer para sua vida, e é uma forma de você estar também ajudando ao desenvolvimento desse projeto, ok? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado comigo até o final dessa aula. Acompanhe aí o próximo vídeo, as próximas aulas. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais da espiritualidade, nós vamos falar exatamente aí do mundo espiritual e nós vamos estar falando um pouquinho dos tipos de obsessores, né, como eles atuam, como eles trabalham, como identificá-los, né, como identificar se eu tenho um obsessor, né, esse vai ser aí o título da nossa próxima aula. Muito obrigado e que a paz, o amor do todo possa invadir o seu coração, a sua família, a sua vida e os seus 7 corpos sutis. Um abraço.